O Evangelho de Mateus, capítulo 27, vamos ler a partir do verso 45 até o 51. Mateus 27, 45 a 51. Aquele momento da crucificação de Jesus. Eu estou lendo na Almeida Revista Corrigida. E desde a hora sexta houve trevas sobre toda a terra até a hora nona. E perto da hora nona exclamou Jesus em alta voz, dizendo: Eli, Eli, lama sabachthani. Isto é, Deus meu, por que me desamparaste? E alguns dos que ali estavam, ouvindo isto, diziam: Este chama por Elias. E logo um deles, correndo, tomou uma esponja e embebeu-a em vinagre e, pondo-a numa cana, dava-lhe de beber. Os outros, porém, diziam: Deixa, vejamos se Elias vem livrá-lo. E Jesus, clamando outra vez com grande voz, rendeu o Espírito. E eis que o véu do templo se rasgou em dois, de alto a baixo, e tremeu a terra, e fenderam-se as pedras. Vamos fazer uma oração. Senhor, obrigado por tua palavra. Colocamos nosso coração e nossa mente aqui para que o Senhor fale conosco. O Senhor venha ensinar, iluminar, ministrar a cada um. Abrir o nosso entendimento espiritual. E nos dar o pão do céu, que é Cristo. Em nome de Jesus. Amém. Momento mais dramático da vida de Jesus. Diz aqui o texto que nós lemos: desde a hora sexta houve trevas sobre toda a terra até a hora nona. E esse contar das horas tem uma diferença de 6 horas. A hora sexta era meio-dia. Ele foi crucificado às 9 da manhã, e quando chegou meio-dia, 3 horas depois, fez-se trevas sobre toda a terra. E às 3 da tarde, a hora nona, então conta com 6, né? A hora nona mais 6 dá 15, dá 3 da tarde. Ele clamou: Deus meu, por que me desamparaste? No Evangelho de Marcos, no capítulo 15, 39, também falando do mesmo trecho, o centurião que estava defronte dele, vendo que assim clamando expirara, disse: verdadeiramente este homem era o Filho de Deus. Então, aquele centurião, aquele chefe dos soldados que o levaram, que o prenderam, que o crucificaram, que o levantaram na cruz, aquele chefe que estava ali tomando conta, reconheceu que Jesus era o Filho de Deus. Uma vez eu estava lendo um autor, ele levantou a hipótese, né? Não tem nenhuma base bíblica para afirmar isso, mas que este centurião seria aquele tal que tinha fé e que pediu a Jesus para curar o servo dele. Mas acho difícil, porque aquele era numa outra cidade, lá na Galileia, não era um centurião que estava em Jerusalém. Mas de qualquer forma,
este soldado romano, testemunhando tudo aquilo, sabendo tudo que acontecia ao redor de Jesus, naturalmente assistiu o julgamento de Jesus, reconheceu que ali não estava um ladrão, não estava um homem revoltoso, ali estava o Filho de Deus. E o que acontecia ali, naquela cruz, era algo sobrenatural, algo tremendo, algo invisível. E este algo invisível, esse mover de Deus, se expressou na natureza, naquela escuridão. Diz o texto bíblico que se fez noite, se fez escuro sobre toda a terra. E não foi um eclipse, porque o eclipse ele tem um tempo de duração. O eclipse é o momento em que a lua se interpõe na frente do sol e o sol fica escurecido. Mas as horas, os momentos, os minutos vão passando e aquele eclipse passa, dura 20 minutos, meia hora, não 3 horas de trevas, de escuridão. Essa escuridão está falando do que estava acontecendo no mundo invisível. O que era visível ali era que o justo estava sendo injustiçado, que o santo estava sendo castigado. Mas aquele centurião conseguiu ver que Jesus era justo, que Jesus era santo e que Jesus era o Filho de Deus. No verso 46 diz: perto da hora nona, exclamou Jesus em alta voz, dizendo: Eli, Eli, lama sabactani. Quer dizer, Deus meu, por que me desamparaste? E é possível que ele já estava naquele sofrimento extremo, 6 horas pendurado ali na cruz, depois de uma noite de escárnio, de açoites. Ele não tem articulado muito bem as palavras. Ele falava aramaico no dia a dia, e essa expressão é uma expressão aramaica. Alguns achavam que ele estava chamando Elias, mas a maioria ali entendia o aramaico. Então, este momento, por que me desamparaste, foi o momento mais tremendo. Imagina que Deus fez cair sobre a pessoa de Jesus os pecados, os erros, as misérias, as maldades, as doenças, as iniquidades de toda a humanidade. Então, aquele sofrimento de Jesus não era apenas um sofrimento de estar fixado, pendurado numa cruz por um período tão longo. Era o sofrimento deste juízo de Deus sobre ele. Em Isaías 54, versos 7 e 8, diz assim: por um pequeno momento te deixei, mas com grande misericórdia te recolherei. Em grande ira, escondi a face de ti por um momento, mas com benignidade eterna me compadecerei de ti, diz o Senhor
o teu Redentor. No contexto de Isaías 54, a gente entende que Deus está falando com a nação de Israel, Deus está falando com a cidade de Jerusalém. Mas podemos fazer uma conexão entre aquele momento da cruz, do Eli, Eli, lama sabachthani, com essa fala de Deus: por um momento te deixei, em grande ira escondi a face de ti por um momento. A ira de Deus, o juízo de Deus estava descendo sobre Jesus. Nós vivemos num mundo quebrado, num mundo partido, num mundo marcado por rupturas. A criação de Deus sofreu rupturas. Os anjos se revoltaram, foram expulsos do céu. Isso foi uma ruptura da ordem angelical, da situação de equilíbrio que havia no céu. Esses anjos caídos, sob a liderança de Satanás, antes ele se chamava Lúcifer, né? E hoje o nome dele quer dizer inimigo. Eles se opuseram a Deus de uma forma irreversível, e eles se opõem ao homem, porque os propósitos de Deus estão ligados ao homem. Mas eles foram e tentaram, e o diabo, a serpente, tentou a mulher e o homem, e eles também romperam com Deus. E a partir dali, a queda, como a Bíblia diz, a marca do pecado, da imperfeição humana, passou para todas as gerações descendentes. Nós nascemos em pecado. A Bíblia não diz que o pecado é o ato sexual. Nós nascemos em pecado. Não é porque fomos frutos do intercurso sexual de um homem e de uma mulher. Não. É por causa dessa natureza rompida com Deus. E ali na cruz, nesse momento da morte de Jesus, foi a ruptura maior. O Otmani fala que a cruz é o maior negativo do universo. Uma imagem que às vezes eu uso na astronomia, tem os telescópios, né, os astrônomos que estudam lá o céu, eles descobriram os chamados buracos negros. Até hoje não se sabe direito o que é aquilo. Tem umas teorias que seria uma estrela ou o núcleo de uma galáxia que se apagou, e a partir daquele apagão a estrela apagou e ela começa a absorver, ela vai contraindo e começa a absorver toda a matéria à sua volta. O fato é que nesse buraco negro, em volta tem estrela, e ele é redondo, e tudo que passa ali é engolido como se fosse um ralo. Na cruz, Jesus atraiu a todos sobre si. Na cruz, Deus fez cair a iniquidade de todos nós. Eu estava pensando assim, né, nesse momento: Deus meu, por que me desamparaste?
nessa ideia de que o pai, não podendo suportar a iniquidade, né, por sua santidade, naquele momento ele virou o rosto. E Jesus sentiu essa dor. Eu pensei uma ideia de que é um negócio, isso que aconteceu é um mistério que a gente nunca vai saber entender completamente, discernir completamente. E com todo temor, porque eu não quero entrar em nenhuma heresia, mas eu fico pensando que houve assim como que uma ruptura na divindade. Já haviam outras rupturas na criação, mas esta não era em coisas criadas ou em seres criados. Não era uma ruptura na ordem, no modo de operar, no modo de funcionar, ou num vínculo, numa aliança. Era uma ruptura interna. Pai e o Filho. E eu pensei nesse fenômeno aí da reação nuclear, da fissão nuclear. Existe nessa área dois fenômenos, o da fissão e o da fusão. A fissão é quando rompe, quando quebra o núcleo de um átomo. Então, quando quebra o núcleo de um átomo, há uma fissura, ele rompe, e por romper, a energia que estava ali sustentando aquele núcleo, aqueles elétrons, aqueles nêutrons, é liberada. Só que na bomba atômica, por exemplo, essa fissão acontece num átomo, depois em outro, são quintilhões de átomos que rompem em uma reação em cadeia, tipo efeito dominó, e aí a liberação de energia é gigantesca. Então, neste momento em que houve essa fissão, essa ruptura entre o Pai e o Filho, algo totalmente misterioso aconteceu. O conceito sobre a fissão diz assim: na fissão nuclear, a energia é gerada através da divisão de um núcleo pesado e instável em dois núcleos mais leves. Enriquece o urânio, faz ele ficar mais pesado, e depois bombardeia ele de modo que ele rompa, e ao romper e provocando aquilo em cadeia, vai liberar uma grande quantidade de energia. Deus, o Eterno, o Altíssimo, ele foi aos extremos, rompeu com ele mesmo. Em 1 Coríntios, Paulo, capítulo 1, verso 25, diz: porque a loucura de Deus é mais sábia do que os homens, e a fraqueza de Deus é mais forte do que os homens. Duas coisas completamente estranhas. Paulo fala a respeito do Eterno, porque ele é perfeito, ele é santo. Como assim loucura de Deus? Esta foi uma loucura. A loucura é a ruptura da saúde mental, do equilíbrio mental. É ir além do bom senso.
aquele momento da cruz, Eli, Eli, lama sabachthani, a loucura de amor estava se realizando, a fissão, a ruptura por amor, a fraqueza de Deus. Como testemunho, além da natureza, testemunho da natureza, além das trevas que se fez, neste momento as pedras fenderam. Eu mostrei para vocês uma pedra que tem lá nas Arábias, que é uma pedra gigante, ela está apoiada por duas bases assim, ela está rachada bem no meio, como se fosse um corte a laser, né? É muito bonito esse, é um lugar turístico que as pessoas vão para ver aquele fenômeno. Ninguém sabe explicar como que aquela pedra foi partida ali. Eu acredito, eu penso, e eu quando olho na natureza uma pedra quebrada, uma pedra gigante, partida no meio, eu lembro deste versículo aqui, de Mateus. No momento da aflição, no momento da ruptura, no momento do juízo, nossos pecados contados na pessoa de Jesus, as pedras fenderam como um testemunho. Aquela pedra para sempre está rompida, para sempre está dizendo: algo aconteceu para sempre, algo aconteceu de maneira total, irreversível. Isaías 53, versos 4 e 5 diz: verdadeiramente Ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si. E nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas Ele foi ferido por causa das nossas transgressões e moído por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre Ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Mistério de Deus. Nos versos 47, 48, 49, eu vou dar uma lida rápida aqui. E alguns dos que ali estavam, ouvindo isto, diziam: este chama por Elias. E logo um deles, correndo, tomou uma esponja e embebeu-a em vinagre, e pondo-a numa cana, dava-lhe de beber. Os outros, porém, diziam: deixa, vejamos se Elias vem livrá-lo. Os outros queriam um espetáculo, estavam assistindo um espetáculo. Era um olhar, era uma visão diferente do olhar daquele centurião. O cara, vamos ver o que vai acontecer. Vamos ver se ele desce da cruz, se ele é o Filho de Deus. Uma visão terrena. No verso 50 diz: e Jesus, clamando outra vez com grande voz, rendeu o Espírito. E o 51, eis que o véu do templo se rasgou em dois de alto a baixo, tremeu a terra e fenderam-se as pedras. Esse véu é Deus falando, o caminho para o encontro do ser humano com Deus foi aberto na pessoa de Jesus.
você quer ter um encontro com Deus, você quer se aproximar de Deus, o caminho é Jesus. Há só um mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, homem. Porque só um morreu pelos seus pecados. Só um foi sacrificado, foi moído em nosso favor. Três dias se passaram. Esse evento aconteceu na sexta. Primeiro dia, sexta, o segundo dia, sábado, no terceiro dia, domingo, pela manhã, as mulheres foram para o sepulcro tentar ungir o corpo de Jesus, como era costume, com óleos, especiarias. E ao chegar lá, o sepulcro era cavado numa rocha, tinha uma grande pedra na frente, estava aberto, Jesus não estava lá, e anjos deram testemunho para elas de que ele não estava ali, porque já havia ressuscitado. Aí, pensando nessa coisa da parte nuclear, dessa imagem aí, da fissão nuclear, neste momento, não sei qual exatamente o momento, mas na ressurreição ocorreu a fusão nuclear. Hoje em dia, os estudos sobre engenharia nuclear, física nuclear, já provaram que a fusão libera mais energia do que a fissão. As bombas atômicas, todas elas, e também as usinas nucleares, são baseadas em fissão nuclear. Mas a tecnologia já avançou e agora eles estão trabalhando para desenvolver a energia atômica, fazendo a fusão nuclear. Porque a fusão libera mais energia e o lixo atômico que fica é menos deletério, menos destrutivo para a natureza, menos radioativo, é um lixo mais light. E aí eu fiquei pensando assim, uau, o que é esse negócio de fusão nuclear? Imagina, minha mão direita e esquerda são núcleos de uma matéria. Um exemplo que existe de fusão nuclear é o gás hidrogênio. É o gás, é a substância mais abundante no universo, hidrogênio. É o gás mais abundante. E dois núcleos de hidrogênio, quando eles passam pela fusão, eles se fundem, eles formam o gás hélio. Eles se transformam numa outra substância. O hidrogênio e o hélio fazem parte da tabela periódica, tem cento e tantos elementos da natureza, ferro, sódio, todos os elementos, né, os químicos, os gases, constam nessa tabela aí da química, tabela periódica. Tanto o hidrogênio quanto o hélio fazem parte. Então, são substâncias diferentes. Dois núcleos de hidrogênio, quando se fundem, formam o hélio. E na ressurreição de Jesus, algo muito diferente aconteceu. 1 Coríntios 15, 45 a 48 diz assim: assim está também escrito, o primeiro homem, Adão, foi feito em alma vivente. O último Adão
em espírito vivificante. Mas não é o primeiro espiritual, senão o animal, depois o espiritual. O primeiro homem da terra é terreno, o segundo homem, o Senhor, é do céu. Qual o terreno, tais são também os terrenos, e qual o celestial, tais também os celestiais. E assim como trouxemos a imagem do terreno, assim traremos também a imagem do celestial. E Jesus, quando o Verbo se fez carne, quando o Espírito Santo tocou o ventre de Maria, a Virgem Maria, Deus gerou no ventre de Maria o seu Filho. A natureza divina se traduziu e se expressou na natureza humana. Por isso Jesus era chamado o Filho de Deus, porque ele era divino em essência, em natureza, e humano, totalmente humano, passível de sofrer dor, fome, cansaço, passível de morrer, porque ele havia se despojado de parte da glória dele para poder ser o Salvador como homem. E aqui em 1 Coríntios, Paulo está falando do terreno, do homem terreno e o homem celestial. E Paulo fala que Jesus foi o último Adão. Pensa, na pirâmide de toda a humanidade, o último, o topo do topo, foi Jesus. Isso não cabe na nossa mente, porque a gente fica preso a tempo e espaço, mas na mente de Deus é possível. Jesus estava sendo contado, visto aos olhos do Pai, como o último Adão. Morreu por aqueles que ainda haveriam de nascer e pecar, morreu pelos pecados de toda a humanidade. Jesus é o homem celestial. E assim como trouxemos a imagem do terreno, também traremos a imagem do celestial. Então, me veio a ideia de que na pessoa de Jesus, Jesus de Nazaré, na sua humanidade, havia a possibilidade dessa fissão, quando ele sofreu o juízo do Pai ali na cruz. Por um momento te deixei, Deus meu, por que me desamparaste? Houve aquela ruptura. Agora, na ressurreição de Jesus, houve uma fusão, onde a natureza divina se fundiu com a natureza humana de uma forma definitiva, irreversível, formando algo novo, o segundo homem. O primeiro homem, descendência de Adão. O segundo homem, eterno, imortal, real, que é do céu. E essas duas naturezas fundidas, fusionadas na pessoa de Jesus, nunca mais, eternidade afora, vai se separar. Então, o Jesus ressurreto, ele é eterno, incorruptível, tem um corpo, e até um corpo físico, comeu pão, comeu peixe, comeu mel, e ao mesmo tempo é espiritual, aparece e desaparece, não está mais preso a tempo e espaço,
a esta terceira dimensão. É o mistério. E acredito eu que Jesus era ele mesmo, obviamente, mas por ser essa nova criação de Deus, que ali houve como uma nova criação de Deus, ele não era tão fácil de identificar, tanto que sejam as mulheres, sejam os dois no caminho de Emaús, não o identificaram logo imediatamente, mas quando ele se apresentou no meio dos discípulos, dos 11, na segunda vez, na qual Tomé estava presente também, ele disse: olha aqui, Tomé, a minha mão, vê as marcas aqui do meu lado, sou eu mesmo. Na primeira vez que ele apareceu, os discípulos ficaram tão aturdidos, espantados, perturbados, que ele disse: vocês têm alguma coisa aí para comer? E ele pegou e comeu, prova que era físico, que ele era real, não era um espírito. Então, nesse mistério da fissão e fusão que ocorreu, essa ruptura radical, essa loucura de amor de Deus, essa fraqueza de Deus, ela, como uma reação em cadeia, liberou o poder de Deus, a energia de Deus, para salvar todo aquele que nele crê. E se você crê em Jesus, esse poder da cruz vai atingir a sua vida, e o poder da ressurreição vai gerar em você uma nova criatura. Jesus disse: se o grão de trigo caindo na terra não morrer, fica ele só, mas se morrer, vai gerar muito fruto. Jesus morreu e ressuscitou como novo homem, e Deus implanta essa natureza dele todo aquele que nele crê. Aí, para fechar, a gente tem ali nesse lugar, nesse contexto, 3 visões. A visão terrena, aqueles que estavam escarnecendo, aqueles que estavam vendo um espetáculo. A visão do centurião, aquele que creu que Jesus era o Filho de Deus, era diferente da visão daqueles outros. E a terceira é a visão espiritual, a visão de quem sonda, percebe que ali tinha alguma coisa muito, muito, muito diferente, muito estranha, muito tremenda acontecendo, porque se fez trevas sobre toda a terra, porque as pedras fenderam, o véu do templo se rasgou, e a natureza de Deus, a partir dali, pôde ser compartilhada. Na carta aos Hebreus diz que Jesus consagrou, na sua morte e ressurreição, muitos filhos à glória. O grão de trigo morreu, nasceu a espiga e produziu milhares, milhões de espigas novas, de sementes novas, filhos de Deus. Amém. Vamos fazer uma oração para você. Senhor, obrigado pelo teu grande amor, por tua misericórdia, pelos teus mistérios. Ilumina a gente, ensina-nos. Não queremos olhar nesse olhar terreno, mas a partir daquela visão do centurião, daquele entendimento, verdadeiramente Jesus
é o Filho de Deus. Abre, Senhor, o nosso olhar, para que vejamos os teus mistérios, cresçamos na fé e na graça, no Senhor Jesus Cristo. Amém. Deus abençoe.